assunto agora aqui no TJ é o imposto de renda. Você, contribuinte, sabe quais despesas pode incluir na dedução do imposto? Quem esclarece essa e outras dúvidas aqui pra gente é o nosso repórter, o Eduardo Góes, que participa aqui do TJ. Oi, Edu, boa tarde para você. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo, a todos que nos acompanham agora no TJ Aparecida. Essa época do ano é uma época propícia a muitas dúvidas do contribuinte, né? Então, a respeito disso, eu quero falar agora um pouco com a Sara Leite, que é contadora aqui no escritório de contabilidade na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Sara, seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida. Uma boa tarde para você. Primeiro, vamos esclarecer para o nosso telespectador, né? O que é uma dedução do imposto de renda e o que pode ser deduzido? Boa tarde. Bom, a dedução de imposto de renda são as regras previstas pela legislação que permite que o contribuinte abata durante o ano os gastos com instrução, que são as faculdades, escolas, creche, mini-escola, despesas médicas, hospitalares, despesas que tiveram compra de prótese, desde que esteja previsto na fatura do hospital, podem abater no imposto de renda. A comprovação precisa ser feita pelo aplicativo da Receita Saúde, para que a Receita Federal valide essas despesas e o contribuinte a declaração não fica retida em malha fina. Então, essas deduções, elas são permitidas para abater no imposto de renda devido do contribuinte. No caso de despesas com educação, por exemplo, tem, por exemplo, coisas na área da educação que podem ser deduzidas e outras não, né? Como que a gente pode exemplificar isso? Isso. Na legislação do imposto de renda, a Receita já define quais despesas que podem ser abatidas de instrução. Então, creche, escolas, faculdade, especialização podem ser abatidas. E as despesas médicas, elas podem ser abatidas, as despesas com fono, com psicólogo, psiquiatra, terapeuta, dentista. Todas essas despesas podem ser abatidas no imposto de renda. As deduções, elas têm um limite por pessoa? As despesas médicas, elas não têm limite, desde que comprovadas. Então, o contribuinte deve manter os recibos de pagamento das despesas médicas por 5 anos, e as despesas com instrução têm um limite por dependente. Esse valor continua o mesmo, é de R$ 3.516,50. Então, se o contribuinte paga uma faculdade, por exemplo, de R$ 2.000, R$ 3.000, ele pode abater até R$ 3.000. A diferença ela é não dedutível. As deduções, elas são diferentes para pessoas físicas e para empresas? Sim, cada regulamento ela atende um tipo de contribuinte. O contribuinte pessoa física, elas podem abater durante o ano aquilo que foi descontado no imposto de renda dela. Então, a legislação prevê que durante o ano, a pessoa física que teve imposto retido, ela pode apresentar as despesas e se esse valor for suficiente, acima de 20% daquilo que ela recebeu, ela pode receber, ter um desconto no imposto de renda ou uma restituição. Não são todas as despesas. Para você que tem experiência de atender muitos clientes durante o ano, quais são os principais erros que você nota por parte dos clientes que você atende? O erro, na verdade, é a declaração de despesas que não podem ser abatidas, como idiomas, aulas complementares, particulares, aula de dança, capoeira. Essas despesas costumam colocar no imposto de renda, cai na malha fina e elas são glosadas. Então, essas despesas não podem ser, são as mais comuns. E é também quando o profissional ou a empresa médica ela não declara o CPF do contribuinte para a Receita. Então, essas informações não são cruzadas e o imposto ainda fica retido em malha. E quais dicas você daria para que as pessoas possam fazer aí uma declaração e também prever aí as deduções que que vão ter de uma maneira correta, né, para não ter perigos de erro, ou então, quem sabe, até uma dica de uma ajuda profissional, o que você poderia compartilhar com a gente nesse momento? O imposto de renda, ela necessariamente pode ser feito por qualquer contribuinte, mas feito por um profissional qualificado, a malha ela diminui. Então, os cuidados que o contribuinte pode ter, as despesas médicas, elas podem ser consultadas no aplicativo do Receita Saúde. Lá vai consultar todas as entidades médicas, hospitalares, os médicos, os profissionais de saúde que declarou a despesa durante o ano, pode fazer uma validação de despesa. O recibo que não tiver lá pode ser contestada.
O contribuinte que tiver o recibo físico e o profissional não declarou no Receita Saúde, ele pode declarar, a declaração vai ficar retida em malha, ele pode comunicar ao profissional que declare, porque a informação hoje ela é cruzada automaticamente. Então, se o contribuinte tiver uma despesa física que não passou pelo crivo da Receita Federal, essas despesas vão ficar retidas em malha. Então, o cuidado é de entrar mesmo no portal da Receita Saúde, verificar essas despesas médicas, verificar as despesas com a escola, com a faculdade, com a instrução, que são as despesas que sempre são glosadas, a pensão alimentícia, ver se ela é judicial. Tomando esses cuidados, verificar as vendas de ações, criptomoedas, a alienação acima de 40 mil, ou lucro, ações com day trade, enfim, todos esses cuidados garantem uma declaração processada com sucesso. Maravilha. Sara, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no TJ Aparecida. Um bom trabalho aqui para você e para toda a sua equipe. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para vocês que estão aí em casa. Eu deixo com vocês agora também Edu e Rayane. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Edu. Muito obrigado pela presença mais uma vez no TJ Aparecida.